Voltamos a partilhar este espaço como é habitual, um espaço que resulta da colaboração regular da SPA com a TVI, um espaço que é apresentado e animado também musicalmente por Carlos Mendes e por Mafalda Veiga, e no qual eu incluo com muito gosto várias sugestões de leitura que eu considero enriquecedoras do vosso interesse pelos livros e do papel que os livros têm também na nossa vida cultural e na nossa comunicação com os outros através das palavras, das canções e das ideias. Começo com um livro com a chancela da Guerra e Paz e com organização a cargo de João Carlos Calisto, historiador musical e investigador, que juntou neste livro também, com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores, 150 canções, 150 textos de canções de diversas épocas e décadas, canções que são ilustrativas daquilo que o mundo da canção tem representado em relação à nossa história, e agora que estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, sabemos que a história portuguesa contemporânea e destas últimas 5 décadas ou 6 décadas não pode ser contada sem a participação das canções. É um livro fundamental e de referência sobre a nossa história musical, que eu vos deixo aqui como sugestão, uma sugestão que sei que fortalece o vosso interesse pelas canções, pela música e também pelos universos a que a música dá acesso. Este livro tem um texto introdutório do jornalista e historiador musical também Nuno Pacheco, do jornal O Público, além da comunicação, além da organização de João Carlos Calisto, que também faz um texto introdutório. Eu próprio escrevi o prefácio, também em meu nome como autor, como cantor-autor, e também em nome da SPA. Um livro para ter e para ouvir. Este é um livro para ter, ler e ouvir, sobretudo porque aquilo que vamos ouvir ilustra o fundamental desta obra e as portas que ela abre para muitas outras coisas e memórias que estão ligadas à memória das canções, a não perder as palavras das canções, uma memória da nossa vida coletiva em canções que foram feitas e cantadas. E como estamos a falar em memória dos anos vividos, chamo a vossa atenção para um belíssimo livro, um pequeno livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, escrito por João Pedro Henriques, jornalista, com trabalho feito, um livro em que ele nos fala do que não mudou com o 25 de Abril, um livro feito com conhecimento da nossa sociedade e daquilo que se transformou e não se transformou na nossa história e na nossa vida coletiva. Um livro com uma fotografia do Terreiro do Paço no 25 de Abril, João Pedro Henriques, Revolução Inacabada, em que nos fala do 25 de Abril e daquilo que foi feito e do que ficou por fazer. Com a chancela de Dom Quixote, um livro do cabo-verdiano Mário Lúcio de Sousa, nascido em 1964 no Tarrafal, Ilha de Santiago, licenciado em Direito pela Universidade de Havana, foi deputado ao Parlamento e Ministro da Cultura e Artes de Cabo Verde. É uma das figuras mais reconhecidas da cena literária e musical cabo-verdiana. Este é um livro que nos conta a história de um homem que foi diagnosticado com uma grave doença cardíaca e que decide escrever o livro da sua vida, reencontrando etapas fundamentais dessa vida, memórias de sofrimento e de alegria. Um livro memorialístico de grande densidade e que nos confirma Mário Lúcio de Sousa como um dos narradores mais importantes e marcantes da vida literária cabo-verdiana e também do mundo lusófono. Um livro que vale a pena ter e ler para conhecermos melhor a literatura cabo-verdiana contemporânea. Destaque ainda para um livro da coleção breve da Gradiva, escrito por um irmão de Cícero, político, advogado e escritor da Roma Antiga. Este é um dos seus irmãos, Quinto Túlio Cícero, e escreve um livro que se intitula Como Ganhar Eleições, um guia clássico para líderes atuais, um texto de uma grande oportunidade, embora tenha 2000 anos de vida e também de sabedoria política e vivida, um livro muito aplicado à realidade política que hoje conhecemos e que interpretamos com aquilo que vemos e vamos dando a ver, e que vem do mundo político, agora que Portugal tem um novo governo e todos nos interrogamos como irá ser a nossa vida e a vida desse governo nos meses que se seguem. Destaque ainda, por falar de política, para um livro fundamental pela sua importância na história literária e política de várias décadas, um livro escrito por Rosa Luxemburgo, que foi assassinada na Alemanha do início do século, foi uma líder importante. Este livro tem texto introdutório de Francisco Louçã
intitula-se A Revolução Russa e é uma reflexão política e ideológica sobre a Revolução de Outubro, assinada por Rosa Luxemburgo, uma figura central da vida revolucionária europeia nessa época, um livro para ter e ler e para conhecermos melhor o pensamento de Rosa Luxemburgo. Por último, com a chancela de Don Quixote, um livro intitulado Escovar a Gata e Outras Histórias, de Jane Campbell. É um livro em que uma psicoterapeuta que está prestes a completar 80 anos conta a história, a vida erótica, emocional e intelectual de 13 mulheres já com idade relativamente avançada, que falam da sua vida emocional, sentimental, sexual, e escrito por quem conheceu bem estas histórias e as transforma numa narrativa poderosa sobre mundos individuais a não perder. Don Quixote, Jane Campbell, Escovar a Gata.